Olá, hoje o Fator Político BR está com a deputada federal Bia Kicis, eleita aqui pelo Distrito Federal. Vamos abordar diversos assuntos que norteiam aí principalmente a política no Brasil. E para começar, deputada, primeiramente, obrigada pela sua participação conosco. Eu gostaria da sua análise sobre o governo Lula, o que a senhora vê de mais preocupante até o momento. Bom, prazer estar com você também aqui e com todo o público, né? A audiência aqui do programa. Bom, eu vejo com muita preocupação o governo Lula, porque o que a gente vê é um grande desgoverno que veio para destruir tudo que foi construído nos últimos anos. A gente teve um governo Bolsonaro que entrou num momento em que o Brasil começava a melhorar. Houve uma série de melhoras no curto período de governo do Michel Temer, como reformas que começaram, o teto de gastos que foi instituído, e aí o governo Bolsonaro veio com uma equipe ministerial de excelência, um presidente patriota, um presidente que tinha uma visão de um mercado liberal, né? Uma visão de mercado, uma visão de economia liberal, ao mesmo tempo voltado para os nossos costumes, as famílias, os direitos e garantias fundamentais, respeito à liberdade. E aí veio a pandemia, que obviamente prejudicou muito, né, o país, mas graças a Deus nós tivemos um governo que conseguiu lidar com a pandemia de modo a minimizar os efeitos. Veja que o governo Bolsonaro ele deu um auxílio, né? O Auxílio Brasil que foi dado aos brasileiros foi o melhor do mundo. Então, assim, desemprego, as perdas para a população, o Brasil foi o país que se saiu melhor, né? Apesar de todo o contexto. Aí vem um governo, Lula, que vem disposto a arrasar com tudo que foi feito. Nós fizemos o novo marco do saneamento, né, durante o governo Bolsonaro, uma série de medidas para melhorar a vida do brasileiro. Aí vem o desgoverno Lula, que é contra você dar, por exemplo, infraestrutura, né, esgoto, água para a população. Ah, como assim você diz que ele é contra? Basta ver que eles quiseram revogar o novo marco do saneamento. Então, eles são contra, sim, eles são contra você melhorar a vida dos mais pobres. O que eles têm é demagogia, né, que ficam falando aí da Bolsa Família, isso e aquilo. A Bolsa Família, nós estamos assistindo prefeitos reclamando, dizendo que a maioria, grande parte das famílias perdendo esse benefício, e também o auxílio gás, o vale gás. Então, assim, o que eu temo nesse governo? Eu temo o desgoverno. Muito bem. E a senhora preside uma importante comissão que é a de fiscalização, finanças e controle. Uma das atribuições é, inclusive, controlar, fiscalizar, na verdade, os gastos do executivo. Bom, e aí, já que a senhora falou a respeito desses repasses, o Fundo de Participação dos Municípios, houve uma greve no Nordeste há pouco tempo. A senhora, como presidente da comissão, pode estar convocando pessoas que estão envolvidas, até mesmo para investigar por que houve esse corte nos repasses? Com certeza, Berenice. Aliás, nós já aprovamos requerimentos nesse sentido. Nós queremos ouvir, né, os ministros, eles têm que explicar, porque o que a gente está assistindo no Brasil é inédito. Nunca houve paralisação por parte de prefeitos. A maioria do Nordeste, mas houve gente de Minas, houve de vários outros estados também. E é engraçado que foram, a maioria deles, prefeitos que fizeram L, né? Votaram no Lula, achavam que com o Lula a vida fosse melhorar. E hoje estão aí desesperados, e muitos deles dizendo assim, olha, a gente só queria um repasse que ocorria na época do governo Bolsonaro, né? Então, assim, infelizmente, a gente assiste um governo que quer levar o dinheiro da população brasileira, né, do contribuinte, do pagador de impostos, para bancar empréstimos para outros países, Argentina, Angola e outros, né, Cuba, o Brasil reatando as relações diplomáticas com Cuba, com a Venezuela, países que já devem uma fortuna para o Brasil, já pegaram empréstimos, não pagaram,
e que agora vão receber tudo de novo. E a gente está assistindo a volta aí das empreiteiras, a volta de todo aquele pessoal que foi condenado durante a Lava Jato, né? Todos eles agora virando protagonistas no governo Lula novamente. E por falar em gastos, foi aprovado recentemente o novo arcabouço fiscal com essas novas regras fiscais e chama atenção o número porque eles se baseiam num aumento na arrecadação de 168 bilhões para o ano que vem. Como a senhora preside essa comissão de fiscalização, de onde a senhora acredita que vai vir esse dinheiro? Ou se é que o governo vai conseguir alcançar esse valor para suprir os gastos? Bom, realmente, todas as medidas deles são baseadas em aumento de arrecadação. É preciso dizer que, sem aumento de impostos, ao contrário, com diminuição de impostos da carga tributária, o governo Bolsonaro teve recorde de arrecadação, e real, não estou falando só de correção de tributos, não. E o que o governo Lula quer, como todo governo de esquerda, todo socialista, todo comunista, é taxar, taxar e taxar. Vão taxar, como eles chamam de taxar os mais ricos, vão taxar os mais pobres, estão taxando aí a Shine, Shopee, né, a Shein, Shopee, tudo. Né? O povo está gritando já. Né? Então, todo mundo vai ser taxado, sobretaxado, porque todo governo de esquerda só pensa nisso. Todas as medidas são baseadas em aumentar a arrecadação e em expropriar cada vez mais o pobre, do trabalhador e do investidor. Agora, de acordo com o texto que foi aprovado, essas novas regras fiscais, caso o governo termine aí num déficit, isso pode gerar o impeachment dele, porque até onde eu entendi, não existe mais o crime de responsabilidade fiscal. Não, isso aí sempre vai continuar existindo. Ali tem os parâmetros para poderem gastar mais, desde que haja aumento de arrecadação. Mas existem várias legislações que não foram revogadas. Pedaladas ainda podem ocorrer, sim, né? E nós vamos ficar de olho, porque nós precisamos ter transparência, coisa que esse governo realmente não tem nenhum apreço pela transparência, né? E tem muita coisa que a gente já está enxergando que está errado. Agora, queria te falar que a nossa comissão, além de fiscalizar a questão dos gastos, a gente fiscaliza qualquer tema de qualquer pasta, qualquer ministério. É a única comissão que tem essa amplitude no seu escopo do seu trabalho. Né? Então, a gente tem ouvido já a ministra da Saúde, estamos para ouvir o ministro da Educação, já ouvimos o ministro da Previdência. Temos muita gente ainda para ouvir, né? Presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, sobre esse apagão, que ele diz que não teve apagão, ele diz que o nome não é apagão, eu não sei que nome. Não adianta você mudar o nome das coisas, que as coisas não vão mudar de natureza. Então, ele não quer chamar de apagão, mas foi apagão sim. Né? Então, a gente pode e vai ouvir, né, vários ministros, presidentes de estatais, para a gente cumprir bem o nosso papel de fiscalização. E estamos trabalhando junto ao Tribunal de Contas da União, que tem nos dado um grande auxílio, e acabamos de criar uma subcomissão dentro da nossa comissão, que é uma subcomissão para acompanhar o PAC. Né? O PAC, que já foi deficitário no passado, com obras inacabadas, com desvios, o PAC está de volta, minha gente. Parece assombração, esse é o governo da assombração. Né? Todos os fantasmas do passado aí voltando. E nós vamos fiscalizar com uma subcomissão especial, presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o relator, o deputado Evair de Mello. Estamos firmes ali acompanhando os trabalhos. Aproveitando o gancho que a senhora falou de ter ouvido a ministra da Saúde, Nízia Trindade, qual foi a sua impressão durante essa audiência em que ela participou lá na Câmara dos Deputados? Ela chegou a ser acusada de omissão, por exemplo, em virtude de ali no Rio Tapajós, uma quantidade de mercúrio, né, e de não ter, no caso, enviado o socorro no prazo estabelecido. Qual foi a sua impressão durante esses esclarecimentos? Ficou muita coisa, né, não esclarecida. Né, e teve a questão daquela resolução do Conselho de Saúde, né? Que ali eles estão, de alguma forma, né, tentando normalizar aborto, uso de drogas.
e até mesmo religiões de matrizes africanas como complementares ao SUS, né? Isso vai render até repasse para eles, então, não é? Com certeza, o grande problema é esse. Nós não temos nada contra que a pessoa busque, em todos os lugares que ela achar que são importantes, ajuda para a saúde, até porque a saúde ela tem que ser tratada preventivamente. A gente sabe que, por exemplo, práticas esportivas, meditação, Tai Chi Chuan, uma série de práticas, né? Práticas holísticas, terapias holísticas, homeopatia, acupuntura, reiki, várias delas são excelentes para a saúde e são oferecidas até em postos de saúde. Isso é uma coisa muito bacana, é aquela medicina integrativa. Mas o que não dá é o SUS começar a repassar agora, né? Como eu assisti ontem, estava recebendo uma matéria dizendo que em Pernambuco agora as crianças estão sendo levadas para terreiros do pai, não sei das quantas, para receber tratamento. E aí, se for uma opção da pessoa fazer isso, está tudo certo. Agora, isso patrocinado pelo Estado e pago pelo bolso do contribuinte não está correto. Agora, deputado, esse tipo de ações por parte de ministros também pode gerar o impeachment deles, né? Eu falo isso porque, falando agora sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi protocolado um pedido de impeachment contra ele, e aí eu destaco uma fala recente que ele diz que a Polícia Federal deve investigar os agentes envolvidos na prisão de Lula. Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, isso é um grande absurdo, né? Eles querem agora criminalizar a ação policial, né? Vão querer apagar da história do Brasil os crimes cometidos pelo Lula, os processos a que ele respondeu, o dinheiro que foi desviado, roubado, o dinheiro que foi devolvido por aqueles que agora estão tendo seus processos anulados, né? Então, gente, é muito sério. E, inclusive, ele também tem feito outras falas, aliás, ele também já foi ouvido na comissão, né? Sobre, por exemplo, que a Polícia Federal está a serviço do projeto do Lula. Ele falou isso. A Polícia Federal está a serviço de um só projeto, que é o seu projeto, presidente, o projeto do Lula, que é o projeto. Aí ele disfarça, né, que é o projeto do Brasil. Então, confundindo ali governo com Estado, isso é uma coisa séria. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, não de governo, mas a gente percebe que ele está por trás. O ministro da Justiça está, assim, fomentando essa perseguição que a polícia tem feito, né, a adversários políticos do ministro, desse governo. Então, a situação é bastante grave. Eu quero dizer que eu sou uma das signatárias do pedido de impeachment, não só do Lula, como do ministro Flávio Dino. Perfeitamente. Bom, e já que estamos falando a respeito de ministérios, o que a senhora acha dessa criação de outros 2 novos ministérios para abrigar ali partidos de centro, fora as emendas PIX, né, que já ultrapassam 5 bilhões? É a volta do toma lá da cá, só que institucionalizado agora, deputada? Olha, a Dilma chegou a ter 39 ministérios. O Lula está quase se igualando, não conseguiu bater o recorde dela, mas já está com 38 ministérios, né? Isso é muito sério, né? O governo Bolsonaro encolheu a máquina, né? Colocou, eram 20 e poucos ministérios, 22, se não me engano, e dá muito bem para trabalhar. Às vezes você pode até achar, não, aqui eu preciso de mais um ministério, eu quero descentralizar, desconcentrar aqui e ali. Aí você cria mais 2, 3 ministérios, isso é perfeitamente razoável, factível, mas chegar como ele chegou, né? Inchando novamente a máquina, e o pior, né, colocando ministérios que não têm a menor estrutura, não tem orçamento, então é só para a pessoa ter o título, posar de ministro, né, ter o foro do Supremo Tribunal Federal, né, o chamado foro privilegiado, mas, na verdade, não tem estrutura. Então, isso ainda por cima é uma enganação danada, e agora acabou de tirar uma mulher, falou tanto, né, que tem que privilegiar as mulheres, né, acabou de tirar a ministra do Esporte para dar o ministério para o Centrão. É o famoso toma lá da cá, sim, né? E, infelizmente, a gente está assistindo partidos que se posicionavam como oposição migrando para o governo em troca de cargos. Isso é muito sério.
Em relação às mulheres, né, eu tenho acompanhado os eventos do PL recentemente aqui na capital federal, com a presença de Michele Bolsonaro, e a gente sabe que existe um cronograma daqui até as eleições municipais. Mesmo o Bolsonaro estando inelegível, qual é o papel dele nesse momento e também como você avalia, né, a Michele Bolsonaro agora à frente do PL? Nacional Mulher, você acredita que ela também terá essa capacidade de transferência de votos? Com certeza, né? Ela já fez isso nas eleições passadas, conseguiu ajudar a eleger a Damares, senadora aqui pelo DF, a Amália Barros no Mato Grosso. Ela tem ela tem também essa liderança, né? E o Bolsonaro, né, onde ele vai, ele arrasta multidões, né? Pode estar inelegível o que for, né, as pessoas continuam enxergando nele, né, um líder, uma pessoa que ajudou a despertar uma nação, botou a cara a tapa. Né? Hoje, agora nós estamos vivendo, né, 5 anos da facada, então fica aí quem mandou matar Bolsonaro. Essa é uma pergunta que precisa ser ainda esclarecida, nós não vamos deixar esquecer. E agora, para as eleições municipais, o papel do Bolsonaro é ajudar que o partido, o PL, né, que a direita consiga fazer mais de 1.000, quem sabe 1.500 prefeitos aí pelo Brasil afora. Né? Nós precisamos fortalecer o partido, né, para que a gente possa ocupar espaço, para que a esquerda não ocupe esse espaço. Parece que mais de 30%, já houve um crescimento de mais de 30% de adesões de mulheres que estão se filiando. Como é que está sendo esse processo de mais mulheres inseridas na política? Muita procura. Aqui no PLDF também a gente está filiando diversas mulheres, homens também, estamos filiando, né? E é isso que a gente quer, que as pessoas se sintam motivadas e se sintam inspiradas a vir também trabalhar conosco no PL, seja no campo político propriamente dito, se candidatando, ajudando, sendo base para alguém, ou então no campo social, porque o partido também serve para isso, né? Para a gente fazer ações sociais, ter pessoas voluntárias. Nós queremos fortalecer o voluntariado, esse movimento que é tão importante, né? O brasileiro, ele costuma ser uma pessoa solidária, gosta de fazer boas ações, mas muitas vezes não encontra muita estrutura. Então, a gente se unindo, se organizando, a gente vai conseguir ajudar bastante, fazer um papel que as igrejas tradicionalmente já fazem, né? Outros organismos já fazem, e o partido pode muito bem fazer também. Para finalizar, eu não podia deixar de falar sobre a CPMI do 8 de janeiro. Né? A senhora acredita que esse relatório, né, quais serão os resultados que esta CPMI vai trazer diante de uma composição onde a base aliada ao governo se sobrepõe, mas a oposição está ali, firme e forte, né? Tá nadando contra a corrente, mas está lá, né, com um grande destaque para os nossos colegas, né, o delegado Ramagem, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, que é o autor da CPMI, do senador Eduardo Girão, do senador Magno Malta, a senadora Damares, o deputado Maurício Marcon, deputado Feliciano, são tantos parlamentares que estão fazendo um trabalho, né? E se eu esqueci aqui de mencionar algum, gente, é porque a gente não consegue falar realmente o nome de todos, né? Eu fiz aqui uma pincelada. Sintam-se todos vocês que estão trabalhando na CPMI, nossos colegas, nossos guerreiros, contemplados aqui, né? Porque nós sabemos que não está fácil, mas vocês estão mostrando a verdade para o Brasil. Infelizmente, nós temos uma relatora que é ligada ao Flávio Dino, que vai fazer de tudo, né? Vai fazer um relatório para tentar incriminar o presidente Bolsonaro, vai deixar de fora o Flávio Dino, né, que se omitiu, que estava no ministério, que assistiu de camarote, que não chamou a Força Nacional, que era obrigação dele como ministro da Justiça, né, cuja omissão é uma omissão prevista em lei como crime, uma omissão criminosa, que apagou as imagens, né, e ela vai deixar tudo isso de fora. Mas o Brasil está assistindo, e graças ao trabalho aí dos nossos bravos colegas aí da CPMI, né, e das redes sociais, que têm ajudado a reverberar isso daí, porque se dependesse da mídia tradicional, né, ficaria difícil, porque eles não trazem a informação, eles querem ajudar a desinformar
para tentar solidificar ali uma narrativa que não cola. Ninguém acredita, porque a narrativa é uma mentira que querem nos enfiar goela abaixo, né? Mas a gente sabe, né, que essas pessoas que ficaram presas, claro que teve os vândalos, baderneiros, essas pessoas têm que responder pelos seus crimes, né? Mas com o devido processo legal. Você ficar preso 7, 8 meses ali, depois sair com tornozeleira, impedimento de usar rede social, impedimento de repente, você encontrar com outras pessoas, isso não é devido processo legal. Então, assim, o que a gente quer é que a lei seja aplicada para todos. Deputada, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, sempre de portas abertas. Muito obrigada. Contem comigo. A gente usa o mandato para lutar pela verdade, para lutar pela liberdade, para lutar pelos nossos valores, os valores que trouxeram tantos parlamentares de direita, conservadores, né, para o parlamento. Hoje nós não somos maioria, mas nós vamos continuar trabalhando para inspirar você. Quem sabe aí do outro lado da telinha não tem um futuro prefeito, vereador, um futuro deputado, deputada, um futuro senador, governador e até presidente da República. Por que não? Conversamos então aqui com a deputada Bia Kicis, direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.